Mas a questão é que síndrome consumptiva é um diagnóstico, um sintoma guia bem difícil, né? Então, se você tem síndrome consumptiva e tosse, vai buscar tosse. E usa a síndrome consumptiva como um qualificador dessa tosse, né? É uma tosse que está até perdendo peso, né? Ou se você tem síndrome consumptiva e uma dor abdominal importante, você vai atrás da dor abdominal e coloca a síndrome consumptiva como qualificador. Quando você está sozinho, ela é um sintoma guia bem ruim. É sempre bom você tentar buscar o seu parceiro. E eu falei que o caso vai debandar para o outro lado, porque ele cita que nesses últimos 4 dias começou um rash e talvez a resposta seja por ali, né? Mas só para aproveitar o tema da síndrome consumptiva, primeiro, uma das maneiras de falar, como a Ingrid mencionou, orgânicas oncológicas, depois as não oncológicas, depois a psiquiátrico funcional. A oncológica destacado pela preocupação que o próprio paciente tem e pelo prognóstico que tende a ser pior do que os outros, né? Então, você sempre fica preocupado em se esse paciente tem alguma coisa oncológica. E aqui, o ideal é você começar rastreando, atualizando os rastreios e, no segundo momento, e ao mesmo tempo, refazendo a anamnese, refazendo o exame físico para ver se você encontra alguma coisa que vale a pena perseguir, né? Se esse paciente ele tem uma síndrome consumptiva e ele não tinha falado inicialmente, mas depois que você senta com calma, estabelece um vínculo com o paciente, ele te fala de uma dispepsia que está usando omeprazol há um tempo, pô, tá aí, esse paciente não vai sair do hospital sem uma endoscopia, tá? E aí isso você vai tentando refinar a sua anamnese, seu exame físico. Das causas orgânicas não oncológicas, eu organizo primeiro com essa sequência de perguntas que, por incrível que pareça, foi exatamente o que a Gabi me mencionou, tá? Primeiro, se é dor para se alimentar ou não, que aí eu já tenho algumas causas que ficam mais estabelecidas, fica mais fácil. Lembrar de diarreia também, quando você tem um quadro de diarreia, você entende que vai estar por ali a resposta, ou quando tem um apetite aumentado, né? Dor para se alimentar, que seja não oncológica, a gente consegue ir fazendo o caminho do trato gastrointestinal, a gente consegue lembrar que tem úlceras gástricas e úlceras duodenais. Aí, se eu tenho presença de colilitíase, eu posso ter dor para se alimentar, e o paciente começa a não se alimentar para não ter dor. Aí ele vai passar pelo pâncreas, então lembrando que pancreatite crônica dói para se alimentar, e passando pelo próprio intestino, a gente tem um quadro de isquemia mesentérica, né? Que pode ter a sua forma crônica fazendo uma angina mesentérica, tá? Como se fosse uma claudicação mesmo, intermitente, que se descompensa quando a pessoa se alimenta. Beleza? Uma coisa interessante do apetite aumentado, porque a maioria das causas de síndrome consumptiva vão estar no apetite reduzido, que é mais ou menos o que a Ingrid mencionou. Oncológico, infeccioso, inflamatório, vai reduzir o apetite. Mas quando eu estou diante de um apetite aumentado, eu acabei de pegar um truque aqui, que aí são duas as principais causas. Ou são causas endócrinas, e aqui entra tanto diabetes quanto tireotoxicose, ou são quadros de desabsorção, tá? Que a pessoa está tendo diarreia, mas ela mantém o apetite dela. Beleza? Ok. E aí a outra maneira de você organizar os orgânicos não oncológicos é pensando como quais são os itens, né? Então tem endócrino, tem má absorção, tem medicamentos que fazem aqui. E aí o medicamento é legal porque o medicamento ele pode causar náusea e vômito, aí a pessoa não come e emagrece. Ela pode fazer a pessoa perder o paladar, ela pode fazer a pessoa perder o apetite. Então tem várias maneiras diferentes que os remédios podem fazer a pessoa não se alimentar, né? E tem uma cocaína ali na história desse cara também, né? Pronto, e também tem a cocaína, beleza. Infeccioso, né? Aqui acho que a gente já sabe que o paciente perdendo peso, no Brasil, a gente vai pensar em tuberculose, todas as doenças que simulam a tuberculose, né? E todo o trato gastrointestinal, como a gente já mencionou. No psiquiátrico funcional, vai ter as causas psiquiátricas, que a Ingrid trouxe já. Então, lembrando que depressão tá nos critérios diagnósticos você ter redução da alimentação, até os próprios transtornos relacionados à alimentação mesmo, como bulimia e anorexia. E o funcional, que é uma coisa que a Gabi trouxe, que é a pessoa que não está conseguindo engolir, muito comum no idoso, né? O idoso não consegue engolir porque tem problema na dentadura, porque tem algum problema dentário, e aí ele perde peso por isso. Por isso que o ideal é sempre você examinar a boca e às vezes ver como o paciente se alimenta, né? Fechou?
Oh, Essa de ver o paciente comendo, tem um caso, uma vez, que era uma perda de peso não sabida também. E o paciente negava disfagia. Só que foram ver o cara comendo, o cara comia com vários copos d'água. Era um copo d'água atrás do outro. Então ele tinha se acalase, né? adaptado. Ele tinha se adaptado, né? Era uma acalásia, tá? Acalásia. Então, é uma Show. coisa que pode ajudar. Outra maneira de dividir a síndrome consumptiva, tá? É perguntando se o paciente está tentando pescar uma inflamação ou não, tá? Se o paciente tem sinais de inflamação, seja febre, aumento de leucócitos e plaqueta, queda de HB, queda de albumina, aumento das provas inflamatórias, você vai pensar no grande grupo, né? Neoplasia, autoimune e infecção. Mas se você não tem tanta inflamação, aí dá para lembrar dos remédios, dá para lembrar das causas endócrinas. Os quadros as disfunções orgânicas crônicas também podem fazer a pessoa perder peso, né? Então, caquexia cardíaca, DPOC, cirrose e pacientes com DRC dialítico podem fazer perda de peso também. Diminuição do consumo de alimento, né? Seja porque o paciente não tem acesso à comida, seja porque ele não tem desejo de comer, entrou aquelas quadras psiquiátricas e demência, é uma coisa que a gente não tinha falado ainda, ou desconforto para comer, seja por dor, por disfagia, como o João acabou de mencionar, e problemas dentários, né? Beleza? E síndromes mal absortivas. Fechou? Acho legal essa divisão também. E para fechar abordagens diagnósticos das síndromes consumptivas, só falar que existe também na geriatria um conceito famoso. Eu acho ruim porque eu acho indecorável, mas é bom saber que existe, né? Às vezes você consegue olhar que são os 9Ds. Os 9Ds, tá? Então o paciente pode estar perdendo peso porque está tendo demência, porque está em depressão, porque tem alguma doença aguda ou crônica, né? Isso aqui é extremamente vago. Disfagia, disgeusia, e aqui lembrar dos remédios, né? Que está aqui também. Diarreia, dentição e disfunção. Beleza? É bom saber que também existe essa outra ferramenta caso seja diante de um desafio, né?